Eu sei que quando se chama alguém para vir a uma praça e pregar aos meus irmãos, às pessoas que estão aqui ouvindo, eu sei que a gente espera que venha alguém para expor as promessas de Deus no Evangelho, as promessas de Deus de salvação para o homem e coisas desse tipo, mas eu queria hoje escandalizar vocês. Eu queria incomodar até alguns. Eu creio que eu serei bíblico nisso hoje. Todos pecaram em toda a humanidade. E todos nós estamos destituídos, estamos longe da graça e da glória de Deus. Mas Ele, para manifestar a sua justiça e o seu poder, resolveu nos justificar e nos salvar por meio da redenção que havia em Cristo Jesus, para assim poder ser justo e justificador daqueles que o buscam. Se você for em Provérbios 17:15, você vai perceber de que a Bíblia fala que tanto aquele que justifica o ímpio, quanto aquele que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis a Deus. Se você é um justo e vier um juiz e lhe prender, ele é abominável a Deus, porque você é um justo e ele está lhe condenando. Agora, se você é um ímpio e o juiz deixa você ir, ele também está sendo abominável, porque ele está sendo injusto. Agora entenda, Deus justifica ímpios todo dia. Todo dia Deus está pegando ímpios e salvando e tirando do inferno e levando para os céus. Como Deus pode não ser injusto nisso? Esse é o ápice, é o clímax, é o ponto principal do Evangelho. Como Deus pode perdoar homens maus e pecadores e continuar sendo um Deus justo? Quem que gostaria de ter um Deus mau? Ninguém. Deus é bom. Ah, como isso é bom? Não, isso é ruim. Se Deus é bom, Ele tem que punir pessoas más. E todos os homens estão destituídos agora de Deus porque pecaram. Nós somos maus. Todo homem é mau, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Como Deus pode justificar a mim, justificar todos que são salvos aqui, justificar pessoas que podem se converter essa noite? Como Deus pode justificá-los e continuar sendo justo? Através de uma única maneira, através de Cristo. Entenda, a gente olha para a eternidade do inferno e pensa, poxa, é muito duro, né? Mas um pecado, 70 anos de pecado, comparado com a eternidade de sofrimento, está meio desproporcional, não? A gravidade de um crime é medida comparando-a com a dignidade de contra quem você peca. Por exemplo, se você vê o seu filho esmagando formigas no seu quintal, você não vai se importar. Mas se você vê seu filho esmagando gatos no seu quintal, você vai se importar. Porque para você um gato é mais importante que uma formiga. Se você vê alguém esmagando seu filho no seu quintal, você vai se importar muito mais. Porque para você seu filho é mais importante que um gato. Sabe o que nós esmagamos com o nosso pecado? A glória do Deus infinito. Sempre, cada pecado que nós cometemos, nós esmagamos a glória de Deus. Se você vê alguém matando formiga, você não vai ligar. Se você vê alguém matando gatos na rua, talvez ele seja detido pela polícia, mas besteira. Se você vê alguém matando seus filhos na rua, ele será preso por muito tempo. Se alguém for pego por Deus, pisando a glória dele, ele precisará pagar por isso e isso é eterno. Isso é para sempre. Porque a glória de Deus é muito valiosa. E toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo com nossa atitude que a glória de Deus é menos valiosa do que ela realmente é. A glória de Deus é mais desejável do que tudo. Deus é mais desejado do que tudo. Ele é o Evangelho. Ele é tão santo que nem os céus são santos o suficiente para ele, segundo Jó. Você consegue compreender isso? O céu, o lugar mais perfeito que há, não consegue ser santo o suficiente comparado com o seu Criador, que é Deus. E nós a cada dia, pecamos e vamos contra Deus. Se tem alguém que não conhece Cristo aqui me escutando, tudo que você fez na sua vida, foi um pecado. A questão não é se você peca ou não, a questão é que você não faz nada além de pecar. O provérbio diz que até a lavoura do ímpio é um pecado. Até o fato de você ir para trabalhar é um pecado. Você respirar é um pecado. Você está ouvindo isso, essa mensagem essa noite é um pecado. A menos que você tenha Cristo. A menos que Cristo venha para te salvar. Pecados tão imensos puderam ser expiados em um homem. Por quê? Provérbios fala que quem pode pagar o pecado de um homem, porque a alma de... Não, Salmos. Porque a alma de um homem é valiosíssima. Se você tentasse morrer para pagar pelo pecado de alguém, você não ia conseguir. Porque você também precisa pagar o seu pecado. Você vai passar toda a eternidade pagando o seu. Como você vai ter um tempo para pagar o do outro? Então nós precisaremos de um homem sem pecado. Nós precisaremos de um homem que não fosse passar essa eternidade pagando o próprio pecado para que ele pudesse ir pagar o pecado de outro. Mas que homem é sem pecado se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Deus precisou mandar esse homem, Cristo.
Ele veio viver uma vida sem nenhum pecado, para que ele pudesse pagar o nosso. Mas, se a gente pensar bem, esse homem só poderia expiar o pecado de mais um homem. Porque um homem, outro homem, proporcional, sabe? Mas entenda, então nós precisaríamos de um homem que fosse tão infinitamente digno quanto Deus, para que ele pudesse ser punido, e com a punição dele, apenas uma punição, toda a blasfêmia que nós entregamos a Deus pudesse ser paga, expiada. Se um Deus infinitamente glorioso foi ofendido, outra pessoa infinitamente gloriosa precisava ser ofendida. Alguém conhece outra pessoa infinitamente gloriosa além de Deus? Vocês compreendem isso? O próprio Deus teve que vir como carne, como alguém infinitamente digno e glorioso e totalmente sem pecado, para poder receber a maldição que eu deveria ter recebido. Ele veio em 3 horas de cruz, 20 e poucas horas de tortura, pagar por homens de toda tribo, de toda raça, de toda tribo, toda língua, de toda a era, todos os homens que foram salvos. O pecado deles foi lançado em Cristo naquela cruz, porque ele era digno, infinitamente digno. Ele é o Rei dos Reis e seus senhores, andava em ruas de ouro, e ele decidiu pisar nessa terra aqui, corrompida, suja, imunda pelo pecado. Ele veio se fazer homem, semelhante a mim, semelhante a você. Eu não sei vocês, mas eu fico louco com isso. Nós temos um Deus, o ser mais glorioso que há, o Deus mais perfeito que há, o Deus mais... Não existe nada que nossa mente humana não pode conceber isso. E ele se faz homem. Muitos cientistas, quando estudam a grandeza do universo, tendem a rejeitar o cristianismo. Por quê? Porque não, se existe realmente um Deus, olha o que ele criou. Ele não poderia vir como um homem, né? Você precisa entender o tamanho da humildade desse Deus em vir salvar alguém. Ele foi justo, ele se fez justo e justificador. Ele é digno de honra e de glória. Entenda, nós não somos salvos simplesmente porque alguém bateu em Jesus. Nós não somos salvos simplesmente porque Jesus morreu, ou simplesmente porque ele ressuscitou. Isso faz parte, claro, mas só com isso a gente não tem o evangelho. A gente tem o evangelho quando a gente percebe que toda a punição que eu merecia receber, Cristo recebeu. Aquele grito de Cristo: Deus meu, por que me abandonaste? Nós tentamos interpretar de modo romântico e dizemos: não, porque Deus não aguentou ver seu filho sofrer. Não, porque Deus não coabita com o pecado e o meu pecado estava lá. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moer a Cristo. Era vontade de Deus a moer seu filho por mim e por você. Só que Deus não coabita com o pecado. Deus não está junto do pecado. O meu pecado estava nele, em Cristo. E Deus não estava junto de Cristo naquele momento, porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele. Não outro homem, não alguém tão pecador. Ele, Deus, se fez pecado por mim. Ele se fez pecado por você. Ele se fez justificador. Vocês entendem isso? Vocês realmente entendem isso? Eu tenho dificuldades em entender isso, porque minha mente é carnal, é corrompida pelo pecado. Isso vai acabar naquele céu, eu sei. Mas eu não consigo entender isso. Eu tenho que orar todo dia. Deus me faz entender. Eu oro para que Deus faça vocês entender. Eu oro para que Deus possa abrir a mente das pessoas aqui, para que eles possam entender. Abrir o coração deles como abriu o de Lídia, para ouvir a mensagem do Evangelho. Oh Deus, faz-nos ouvir a mensagem do Evangelho, Senhor. Pai, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, oro pelas pessoas aqui, Deus. Faz-nos ouvir a mensagem do Evangelho, Senhor. Quem somos nós, homens, Deus, de ouvidos surdos, de olhos que não veem, de corações que não sentem, mas Tu dá vista ao cego, Deus. Só Tu, Pai. Nós não podemos ver a luz, Pai, porque somos cegos, mas se Tu nos der a vista, Deus, não há mais nada, Pai. Se Tu nos der a visão, Pai. Se Tu tocar no meu coração, no coração dos meus irmãos, Deus. Se Tu puder, Deus, vir nos disciplinar e nos levar ao arrependimento. Oh Deus, Tu disciplina quem Tu ama, meu Pai. Por favor, Deus, não nos deixa seguir como nós queremos. Não nos deixa, meu Pai. Faz-nos chorar, faz-nos ficar tristes. Oh meu Pai, faz com que a noite dessas pessoas que estão aqui hoje acabem, meu Deus. Que elas possam contemplar o próprio pecado, que elas possam ficar tristes realmente. Ver que tem um câncer na alma e só assim buscar a cura. Oh Deus, eu oro, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um aqui, meu Pai. Abençoa a minha vida, Senhor. Oh Deus, eu não ligo para resultados, meu Pai. Isso depende de Ti. Pai, eu ligo em cumprir a Tua vontade, meu Pai. De vir aqui, meu Pai.
De passar o dia pensando que há um lugar onde Ele não é adorado, há corações onde Ele não é glorificado, há corações onde Ele não é adorado. E vir aqui pregar esses corações, meu Pai, por favor, Deus, toca neles, Pai. Toca nesses corações, meu Pai, toca no meu coração, se o meu for um deles. Oh, Deus, abençoe esse lugar, meu Pai, abençoe esse trabalho, abençoe a todos, Deus. Eu te oro e agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.